Olá, pessoal. Retornamos. Bom, o último vídeo que eu fiz foi sobre colocação pronominal, só que eu já parti para as questões, porque o tempo era curto, a prova da PM em cima, então já introduzi ali questões discutidas e não falei sobre a parte teórica. Então, hoje, eu gravei aqui esse vídeo para vocês com a parte teórica, a explicação do conteúdo, para vocês entenderem melhor aí a matéria. Vamos lá? Bem, primeira coisa que nós temos que saber é o que é colocação pronominal. Colocação pronominal, na verdade, é a colocação dos pronomes átonos, os oblíquos átonos, que acompanham, complementam a ideia verbal, de acordo com determinadas regras. Né? Não é um coloco pronome onde eu bem entendo, não. Tem umas regras aí da gramática que nós temos que obedecer. Então, vamos lá. De acordo com a colocação, nós vamos dar três nomezinhos aí: próclise, mesóclise ou ênclise. O que seria uma próclise? Próclise é quando esse pronome vem antes do verbo. Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo, né? Meio, mesóclise. E ênclise, quando ele vem depois do verbo. Lembra lá do inglês, né? Do end? Então, fica tudo em casa. Vamos lá. Vamos entender, então, começando aqui pela próclise, que é o pronome antes do verbo. Quando que eu vou usar esse pronome em situação de próclise, ou seja, antes do verbo? Quando eu tiver situações de palavras atrativas, que atraem esse pronome. Que situações são essas? Bem tranquilo, tá, gente? Olha aqui. Palavras de sentido negativo, ela nem se incomodou com meus problemas. Esse nem me traz uma ideia negativa, né? Dela não se incomodar. Então, vai atrair. Olha lá, ela nem se incomodou. Ah, professora, e se eu escrevesse ela nem incomodou-se? Errei? Errou, tá? Porque tem uma palavra com sentido negativo, então ela vai atrair. Advérbios também atrai. Qualquer advérbio, tá, gente? Qualquer lugar, tempo, modo, olha lá. Aqui você tem sossego para trabalhar. Aqui você tem, ó, o aqui é um advérbio que atraiu o pronome oblíquo se ali, né? Para antes do verbo. Tá? Então, estamos falando disso aqui, ó. Aqui se tem, deixa eu começar a riscar tudinho. Aqui, olha o advérbio, aqui é advérbio de lugar, e aí o pronome oblíquo está aqui, ó. Estão vendo? É o se, tá? Então, ele veio para antes do verbo, certinho? Tá aqui, ó, antes do verbo. Por quê? Quem atraiu? O aqui, correto? Entendido isso? Vamos lá, outras situações. Deixa eu apagar isso aqui. Pronomes indefinidos. Ih, professora, me lembra aí, o que são pronomes indefinidos? Lembro, claro que eu lembro. Indefinidos, aquele que não podemos definir com precisão o meu sujeito ou o meu complemento verbal, não é isso? Tá? Aquele que está no lugar de um substantivo. Alguém, ninguém, ou acompanhando, ele pode ser um pronome adjetivo e acompanhar o substantivo. Alguém, ninguém, esses são os pronomes substantivos, que vêm no lugar do substantivo. Ó. Alguém, ninguém, tudo, nenhum. Perceberam? São pronomes que ficam no lugar do substantivo. E tem aqueles que são pronomes adjetivos. Ó, todo aluno, indefinir. Você sabe que aluno é esse? Não, ó, todo aluno, qualquer aluno, ó, qualquer aluno, certo? Então, alguma coisa, alguma situação. Qual foi a situação? Não sei, eu falei alguma. Então, são pronomes que não determinam, que não definem, correto? Que podem ser substantivos ou adjetivos, como eu acabei de exemplificar aqui para vocês. Então, os pronomes indefinidos, eles atraem, olha ali. Alguém me telefonou, alguém me telefonou. Olha que o me na frente do verbo telefonar, correto? Por que ele está na frente? Olha, o alguém atraiu, correto? Outra situação atrativa que vai ter que fazer próclise. Pronomes interrogativos, olha aqui. Que me acontecerá agora? Que me acontecerá? Que, pronome interrogativo. Então, ele atraiu esse me aqui para frente do verbo. Certinho? Que, quem, qual,
quanto, são pronomes interrogativos. Então, nas perguntas, eles vão atrair. Pronomes relativos, que, qual, quem, cujo, onde. Lembram? Ah, estou lembrando, minha professora, que bom. Eles vão atrair também, ó, a pessoa que te telefonou, olha aqui, ó. E aí eu vou dar uma colinha antecipada para vocês. Que sempre atrai. Beleza? Que sempre atrai. Viu um que sem medo de ser feliz? É próclise. A pessoa que te telefonou não se identificou, olha aqui. Correto? Então, atraiu. Pronomes demonstrativos neutros também atraem. O que eu quero dizer com isso? Neutro, gente. Neutro é que não indica gênero, nem feminino, nem masculino. Quais são os demonstrativos neutros? Isso, isto e aquilo. São esses três. Eles vão atrair, olha lá. Isso nos comoveu deveras, muito. Tá bom? Então, ó, isso nos comoveu. Olha aqui, a próclise, o pronome veio para frente aqui do verbo, antes do verbo, certo? Atraído pelo isso. Conjunções subordinativas. Escrevia os nomes conforme me lembrava deles. Ó, conforme é uma conjunção subordinativa. Então, atraiu. Ó. Olha o meu aqui na frente do verbo lembrava. Ah, professor, e se fosse uma conjunção coordenativa? Não, gente, não atrai, não é obrigatório. Sabemos que em português pode até vir antes, né, pelo uso aí, nossa preferência pela próclise, agora não é regra, não é obrigação. Com as conjunções subordinativas, é regra, é obrigação. Eu tenho que colocar sim antes do verbo, beleza? Prosseguindo, outros usos da próclise. Frases exclamativas ou optativas. O que é uma frase optativa? É aquela que exprime um desejo, uma vontade nossa. Então, vamos ver aqui um primeiro exemplo. Exclamativo é fácil, gente. Exclamativo, viu um ponto de exclamação sem medo de ser feliz. Só pode ser próclise, tá? Olha aqui, ó. Quantas injúrias se cometeram naquele caso? Exclamação. Olha o ponto de exclamação aqui no final. Então, eu sei que aqui, ó, o pronome átono tem que vir antes do verbo, ó, se cometeram. Deus te abençoe, meu amigo. Gente, deixa eu só fazer uma observação aqui. A maioria das frases optativas, aquelas que exprimem desejo, elas vêm em situação exclamativa. Mas, mesmo que não venha, você sabe que vai ser próclise. Por quê? Exprimir uma vontade, um desejo, tá? Então, ó, Deus te abençoe. É uma vontade, um desejo. Então, olha aqui, o pronome antes do verbo, né? Te abençoe, tá bom? Mas a maioria vai vir com exclamação também. Frases com preposição em, mais verbo no gerúndio. O que é verbo no gerúndio mesmo? Ando, endo, indo, né? NDO no final dos verbos, forma nominal do verbo. Então, ó, em se tratando de gastronomia, a Itália é ótima. Em se tratando, olha aqui, ó, preposição em, pronome e o verbo no gerúndio, tá? Em se estudando literatura, não se esqueça de Carlos Drummond de Andrade, ó. Em se estudando, preposição em, pronome, verbo no gerúndio. Correto? É uma expressão da língua que usamos, né? 3. Frases com preposição com infinitivo flexionado. O que é infinitivo flexionado? Infinitivo é o verbo que não indica um tempo, não indica presente, passado nem futuro, né? E flexionado, ele tem uma terminação. Então, por exemplo, posicionar é o verbo no infinitivo. Quando eu digo posicionarmos, eu indiquei uma pessoa, nós, primeira do plural. Então, ele está flexionado aí em pessoa e número, mas não em tempo. Por isso, ele é infinitivo, correto? Olha aqui, ó. Ao nos posicionarmos a favor dela, ganhamos alguns inimigos. Ó. Olha a preposição, lá, né? Nos posicionarmos. Outro exemplo. Ao se referirem a mim, fizeram-no com respeito. Ó. Preposição a, pronome, verbo no infinitivo flexionado, né? Eles, não é isso? Ao se referirem, eles que se referiram, tá bom? Outro caso, duas palavras atrativas. O que a gente faz quando tem duas palavras atrativas? Duas possibilidades. Ou você coloca o pronome entre as duas, como aqui, ó. Se me não amas mais, diga-me, ó. Se, que é uma conjunção subordinativa,
Não, advérbio e palavra com sentido negativo. Então, você tem duas palavras atrativas. Você pode colocar o pronome aqui no meio delas, ou nosso uso aqui no Brasil, né? Mais usual no Brasil, colocarmos após as duas. Olha aqui, ó. Se não me ama mais, diga-me, se não me ama mais, tá? Então, você colocou o pronome depois das duas, mas sempre próclise, tá? Sempre antes do verbo. Tranquilo aí a próclise? Acho que sim, né? Vamos ao próximo slide aqui. Vamos lá, falar de mesóclise. Mesóclise é bem tranquila, gente. Por quê? Eu só tenho mesóclise com verbos no futuro. Futuro do presente ou futuro do pretérito, correto? Então, vamos lá. Futuro do presente, futuro do pretérito no indicativo. Como é que a gente faz isso? É bem fácil. Você vai cortar o verbo, olha aqui, ó. Deixa eu só pegar a caneta aqui para ajudar vocês aqui. Ó, você vai pegar o verbo, vamos conjugar o verbo queixar, né? Queixarei, queixarás, queixará, queixaremos, queixareis, queixarão. Conjuguei o verbo. Como que a gente faz a mesóclise? Eu corto o verbo aqui no infinitivo dele, ó, tá vendo? Antes da desinência. Eu coloco o pronome e depois eu coloco a desinência. A desinência é a terminação do verbo, tá vendo? Ó, aqui, a terminação do verbo, ó. Vou sublinhar aqui todos para vocês. Ó, a desinência está aqui. Então, observaram? Ó, o que eu fiz? Queixar, 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 queixar é a parte do infinitivo, do radical do verbo. Pega o radical, corta, coloca o pronome e coloca a terminação. Então, ó, queixarei, como é que fica? Queixar-me-ei. Queixarás, queixar-te-ás. Queixará, queixar-se-á. Queixaremos, queixar-nos-emos. Queixareis, queixar-vos-eis. Queixarão, queixar-se-ão. Perceberam? É no meio do verbo, antes da desinência. Cortou o verbo, coloca o pronome, coloca a terminação. O futuro do pretérito é igualzinho, mesma coisa. Ó. Queixaria, queixarias, queixaria, queixaríamos, queixarias, queixariam. O que a gente fez? Cortou lá, ó, o radical do verbo, né? Queixar, 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 queixar. Colocamos o pronome e depois colocamos a desinência do futuro do pretérito, né? Ó, eu queixar-meia, queixar-tu, queixar-te-ias, ele queixar-se-ia, nós queixar-nos-íamos, vós queixar-vos-íeis, eles queixar-se-iam. Então, é tranquilo. Mesóclise é isso. O que eu posso adiantar para vocês que mesóclise é muito comum na literatura, pontua bastante numa redação, se você souber usar, mas eu costumo dizer que o mantra da redação é menos é mais. Ficou na dúvida? Não faça. No Brasil, sabemos que se você tem um sujeito claro, expresso na frase, você pode fazer a próclise. Então, por exemplo, eu me queixarei, eu me queixaria. Pode, né? No Brasil pode, desde que você tenha um sujeito claro na frase. Então, gente, ficou na dúvida, eu não sei como cortar, eu não sei, não arrisca, faz próclise, tá? Mas se você aprender, souber usar a mesóclise, vai pontuar bonito na sua redação. Bom, outro detalhe, ó, sem que haja palavra atrativa alguma. Perceberam isso aqui? Gente, se houver alguma palavra atrativa, muda tudo. Por exemplo, se eu colocar um não aqui na frente, né? Advérbio e palavra de sentido negativo. Coloquei um não. O que vai acontecer? Eu não posso deixar aqui na mesóclise. Vai ficar não me queixarei. Aí eu só tenho uma forma de fazer isso. Não me queixarei. O não vai atrair, tá? Então, se tiver nunca me queixarei, nunca nos queixaríamos. Tem uma palavra atrativa, ninguém se queixará. Ó, ninguém se queixará. Não posso. Ninguém queixar-se-á, não posso, tá? Porque tem uma palavra atrativa. Então, tem uma palavra atrativa, vai prevalecer a próclise, sim. Tranquilo? Vamos lá. Isso aqui é uma dica, tá? Vamos lembrar. Verbos terminados em R, S e Z, está aqui, ó. R, S e Z. Como que eu faço com os pronomes oblíquos, o, a, os, as, os respectivos plurais aí de o, a, né?
Eu corto, já aprendemos isso, né? Eu corto, ó, vou cantar a música. No popular você vai dizer vou cantar ela. Ih, não pode, coloquial demais, né? Sabemos que temos um pronome oblíquo que faz o papel aí de objeto direto, que é a, o. Então, ó, a música feminino, então seria a. Ah, professor, então vai ficar vou cantar a. Não vai, por quê? Porque o verbo termina em R. Então, o que você tem que fazer? Cortar esse R, olha aqui, e colocar um L diante do pronome oblíquo. Então, vai ficar vou cantá-la, correto? Lembram disso? Pois é, na mesóclise vai acontecer a mesma coisa. Ó. Cantarei a música. Ah, já aprendi, minha professora falou. Eu corto aqui, radical, coloco o pronome no meio e depois coloco a terminação. Então, vai ficar o quê? Cantar a ei? Não pode. É a mesma situação aqui de cima. O verbo termina em R, né? Então, você vai cortar o R, olha aqui. Você vai cortar o R e colocar o L, como você faz na situação aqui de futuro com ênclise, tá? Cantá-la-ei. Cantá-la-ei é a forma correta. Ó, os verbos dizer, trazer e fazer, quando eles estão no futuro, tanto do presente quanto do pretérito, eles têm uma forma diferente, não é isso? Ó, direi, mexe no radical, correto? Direi a verdade, dirás, traria, faria, ganha um R ali, não é isso? Então, como que vai ficar, gente? Ganhou um R. Ganhou um R, quando você cortar, preste atenção, ó, direi. Quando você cortar, o que você vai ter que fazer? A mesma regra aqui de cima, ó, RSZ. Corta esse R, coloca o L diante do pronome, ó, direi do pronome, ó, direi a verdade, dilaei, tá? Farão o trabalho, faloão, ó, ninguém vai dizer far-o-ão, faloão. Traríamos as apostilas, ó, traríamos as apostilas. Vou cortar aqui. Ah, posso escrever assim? Traríamos? Não, né? Tra-las íamos. Tá aqui, tá bom? Então, uma dica aí para vocês em relação à mesóclise com os verbos aí nessa terminação, RSZ. Agora, vamos lá, vamos relembrar. Se houver palavra atrativa, quem que vai prevalecer, gente? A próclise. Não a direi, não atraiu. Todos o farão. Todos, pronome indefinido, atraiu. Talvez as traríamos. Talvez, advérbio de dúvida, não é isso? Então, advérbio atrai, tranquilo para nós. Observação, olha o que eu falei lá atrás. Aqui no Brasil, gente, se o verbo não estiver no início da frase, ou seja, se eu tiver um sujeito claro, que pode ser um pronome, pode ser um substantivo, se eu tiver um sujeito claro, eu posso fazer a próclise. Então, tanto faz você dizer eu me queixarei, porque você tem um sujeito claro aqui, ó, eu, tá? Então, tanto faz eu me queixarei de você, quanto você dizer eu queixar-me-ei de você. Então, você pode fazer a mesóclise ou você pode fazer a próclise. Aqui, na fala, com certeza vamos usar a próclise. Na escrita, depende da situação. Textos mais informais, você faz a próclise. Nos textos mais formais, você costuma fazer aí a mesóclise. Mas é o que eu digo, ficou na dúvida, vai de próclise que você não vai errar e vai pontuar da mesma forma, correto? Vamos a ela, né? Ênclise, gente. Ênclise, pronome no final, depois do verbo. Quando que eu uso? Fácil, fácil. Vamos lá. Comecei uma frase. Eu posso começar uma frase por pronome oblíquo? Não posso. Ah, professora, mas falamos o tempo todo aí assim. Ah, me dá um café, me empresta, né, o lápis. Eu sei, gente, falamos, começamos na fala, muito, muito mesmo, com pronomes oblíquos átomos, mas não podemos escrever de jeito nenhum assim. A forma correta a norma culta diz que é após, não se começa. Sabe aquele erro que arrepia, né? Ah, aqueles erros da gramática que arrepiam.
Tá aí um erro da gramática que arrepia. Você começar uma frase com pronome oblíquo átono. Então, ninguém vai dizer aqui, ó, me trouxe as propostas já assinadas. Não pode, né? Tem que colocar primeiro o verbo, depois o pronome, ó. Trouxe-me as propostas já assinadas. Arrependi-me do que fiz a ela. Ó, arrependi-me. Ah, professora, mas eu não falo assim, não. Eu falo me arrependi. Eu sei que na fala damos aí preferência à próclise e fazemos essa construção que foge, né, um desvio da norma culta, tá, gente? Então, arrependi-me é a forma correta. Na escrita, nem pensar fazer próclise aí. Verbo no imperativo afirmativo. Quando você ordena, aconselha, pedidos, olha lá. Por favor, traga-me as propostas já assinadas. Arrependa-se, pecador. Arrependa-se. Gente, outra dica. Estão vendo que aqui tem uma vírgula? Depois da vírgula é como se fosse um ponto, tá? Não se começa por pronome oblíquo. Então, vírgula, verbo, pronome. Nunca vírgula, pronome, verbo. Correto? É a mesma coisa de início de frase. E aí, é o que eu digo, o imperativo ele vai aparecer em duas situações. Ou depois de uma vírgula, pode ser um vocativo, ou uma forma gentil aqui, né, de se referir a alguém, de tratar, de fazer pedido. Ou no início de uma frase, você começando por ele. Então, as situações já pegam aqui a situação 1. O imperativo ele já pega de uma determinada forma a situação 1. Tá? Por que vem separado? Para você entender que não é só imperativo. Qualquer tempo verbal você não pode começar a frase pelo pronome, sim pelo verbo. Correto? Agora, se tivesse um sujeito claro, mudaria tudo. Por exemplo, ele me trouxe as propostas já assinadas. Aí mudou tudo. Ah, tem um sujeito claro. João me trouxe as propostas já assinadas. Ah, mudou tudo. Aí pode, né? No Brasil pode, sim, com sujeito claro, próclise. Outra situação de ênclise, infinitivo impessoal. Vimos lá próclise, lembra? Preposição, infinitivo, pessoal, flexionado. Então, é próclise. Aqui estamos falando de infinitivo impessoal, ó. Não desejava encontrar-nos. Ó, encontrar-nos. Infinitivo sem pessoa, tá? Então, automaticamente esse pronome tem que vir aqui, ó, depois do verbo. Mas vamos lá. Se tiver precedido de preposição ou palavra atrativa, tanto faz. Olha aqui. Tinha receio de te encontrar. Ó. Tem a preposição. Então, você pode fazer, sim, a próclise. Ou, se você preferir, tinha receio de encontrar-te. As duas formas. Que risco feio. Deixa eu apagar isso aqui, gente. Ó, as duas formas estão corretas, certo? Olha aqui, tá bom? E com palavra atrativa, a mesma coisa. Ah, professora, mas a próclise não prevalece? Prevalece. O único caso que você não vai ter a próclise prevalecendo é com o infinitivo, preposição infinitivo impessoal. Aí tanto faz, ó. Gostaria de não te encontrar, gostaria de não encontrar-te. As duas situações são possíveis. Aqui no Brasil, preferimos a próclise, né? Gostaria de não te encontrar. Muito raro você usar a segunda aqui. Eu acho que às vezes fica até meio assim com um preciosismo, né? Parece que você está sendo presunçoso, quer mostrar que sabe muito. Então, aí acabamos escrevendo também em forma de próclise. Mas as duas formas são igualmente corretas porque estão na gramática. Olha a observação aqui, ó. A mesma observação que nós vimos lá com a mesóclise, vamos ver aqui com a ênclise, ó. No Brasil, com sujeito claro, tanto faz. Eu posso dizer, eu me queixei de você, como eu posso dizer, eu queixei-me de você. Eu queixei-me de você, eu me queixei de você. Preferimos a próclise aqui, mas as duas formas são igualmente corretas. Bom, agora vamos falar aqui da colocação pronominal com locuções. O que são locuções mesmo, hein, gente? Vamos relembrar? Verbo auxiliar, está aqui, ó. Verbo auxiliar mais
o verbo principal numa dessas três formas nominais, infinitivo, particípio ou gerúndio. Quando nós temos o auxiliar com infinitivo ou gerúndio, como que fica? Vamos direto ao exemplo aqui, fica mais fácil. Ó. Eu quero lhe falar. Ó. Fiz ênclise com o auxiliar. Eu quero falar-lhe. Fiz ênclise com o verbo principal. Correto? Ah, tá. O que a gente poderia ter feito aqui também? Eu não lhe quero falar. O que aconteceu? Negativo. Ó. Negativo não atraiu, correto? Ah, professora, mas e se eu quiser deixar aqui, ó, com o falar? Beleza, se você quiser deixar aqui com o falar, também não vai ser errado. Ah, professora, e se eu colocasse eu lhe quero falar? Também não estaria errado, porque, vamos relembrar, no Brasil, quando você tem um sujeito claro, você também pode fazer próclise, tá? Então, também não estaria errado. Isso aqui são as formas mais cultas, digamos assim. Ó, eu estou lhe falando, tá vendo? Ó, eu estou lhe falando, eu estou falando-lhe. É ênclise, não é? Então, você dá preferência à ênclise, tanto com auxiliar quanto com o verbo principal, no infinitivo e no gerúndio, certo? Tenho palavra atrativa. Tem palavra atrativa? Duas possibilidades. Ou você traz aqui para antes do auxiliar, ó, eu não lhe estou falando. Ou então você deixa lá com o verbo principal em ênclise. Eu não estou falando-lhe. Estão vendo aqui? Ah, professora, tranquilo. Tranquilo? Maravilha. Tranquilo mesmo? Espero. E aqui, professora, poderia? Eu lhe estou falando? Poderia, tá? Porque você tem sujeito claro. Então, na afirmativa, você pode trazer isso para cá também. Na negativa, você tem duas possibilidades. Ou traz para cá, ou deixa aqui com o verbo principal. Não estou falando-lhe. Então, gerúndio e infinitivo seguem a mesma lógica, o mesmo raciocínio. Ênclise, ênclise, próclise possível, com aqui, né, com o auxiliar. Mas na prática, gente, como que usamos isso aqui no Brasil? Eu quero lhe falar, não é isso? Eu estou lhe falando. Na prática da fala, usamos aí uma próclise com o verbo principal. Está errado, tá? Não escrevam assim em redação, nem pensar próclise. O que eu estou falando? Próclise seria o seguinte, eu apagar esse hífen aqui, ó, tá? Eu apagar esse hífen aqui. Aí a leitura seria, eu quero lhe falar. Eu estou lhe falando. Seria isso. E está errado, tá? Eu quero lhe, olha a diferença. Eu quero lhe falar. Eu quero lhe falar, tá? Então, isso aqui é ênclise. Se você tirar uma próclise com o verbo principal, e aí erramos, certo? Gente, mesóclise. Como que eu faço a mesóclise? Bom, ir-se-ão, ó, eles ir-se-ão esforçar mais. Irão, cortou, colocou o pronome, não é isso? E coloca a terminação. Mesma coisa. Verbo no futuro, mesóclise, verbo no futuro. Mas você tem a possibilidade de deixar ênclise com o principal. Eu vou dar um conselho. Façam assim, fica mais bonito em relação aí à questão da norma culta, e você não vai correr o risco de errar, né? Eles irão esforçar-se, ó, eles irão esforçar-se mais. Ah, professora, se eu colocasse eles se irão esforçar mais. Errado não estaria, porque você tem um sujeito claro. Mas é estranho, né? Não falamos assim. Na verdade, vamos usar a forma na linguagem coloquial, na língua falada. Erramos, porque falamos como? Eles irão se esforçar mais. E está errado. Então, a forma correta, e que seria o meu conselho para vocês na redação, essa aqui, ó. Eles irão esforçar-se, tá? Então, viu o infinitivo, viu o gerúndio, coloca aí em ênclise, que fica mais fácil e mais assertivo. Gente, agora particípio. Vamos lá, olha, marquei até que bonito aqui, né, para vocês não esquecerem. Particípio tem um problema sério. O que acontece com o particípio? Não pode ter ênclise de jeito nenhum com particípio. Então, como que a gente faz locução verbal com particípio? Vamos lembrar, particípio é verbo em ado, ido, né? Falado, cantado, vendido, partido.
Como que a gente vai fazer? Gente, é o verbo auxiliar. Esquece o particípio. É o verbo auxiliar que vai aí acompanhar o pronome. Então, olha aqui as possibilidades que nós temos. Eles se têm esforçado. Olha aqui, o pronome vem aqui, ó, antes do verbo auxiliar. Eles têm se esforçado, ó, pronome vem aqui, depois do verbo auxiliar, correto? E se eu tiver palavra atrativa? Se tiver palavra atrativa, só próclise, ó. Eles não se têm esforçado. O que nós não podemos fazer de jeito nenhum, que é aquele erro que arrepia a gramática? Isso aqui, ó. Isso aqui. Eles têm esforçado-se. Não pode ter ênclise com particípio. Eles têm esforçado-se, cansado-se, tá? Vendido-se. Ó, esquece. Dormido-se, né? Dormido-me. Esquece. Estou inventando outra coisa aqui, né? Ó, esquece isso aqui, tá? Não pode de jeito nenhum. Então, e aí as bancas adoram colocar questões assim, com ênclise, com particípio, porque sabe que o aluno confunde nas locuções verbais. Então, gravem aí, particípio, ênclise, jamais, tá bom? Tranquilo? Espero que vocês tenham aí entendido a explicação. É curtinho, né? Colocação pronominal é um vídeo curtinho. É bem tranquilo aí a colocação com a prática. Então, quem não viu o vídeo das questões discutidas, tem aí na nossa playlist, né? Tem o vídeo aí, então depois pratiquem lá comigo, para vocês reforçarem o conteúdo. E vamos ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Vou começar, como a prova da PM já passou. Graças a Deus, vi que os alunos foram muito bem em português, fiquei super feliz. Como a prova já passou, agora eu vou começar a gravar vídeos com outros assuntos que não caíram na prova, como acentuação, por exemplo, né? Fonemas. Vou falar de outros tópicos aqui e vou gravar vídeos com questões da FGV, que foi um pedido aí de alguns alunos. Então, para a semana tem mais. Beijo, fiquem com Deus. Espero ter ajudado aí de alguma forma vocês. Contem comigo sempre. Tchau, tchau.